Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Eu vou ler o texto e depois o coral Simon irá cantar, a partir do verso de número 21 até o verso 26. Claro que amar o próximo é importante. Mas não é só que é algo recomendável, não é só um conselho do Senhor para uma vida melhor, é uma necessidade, é um imperativo da fé. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás? E quem matar estará sujeito a julgamento. Jesus agora então vai ampliar o entendimento destas coisas. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido na prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Meus irmãos, quando olhamos para um texto como este, é lógico que tem, que está na tela, é algo muito sério, porque é algo muito difícil de entender. Porque quando o Senhor nos chamou para andar com Ele, Ele nos chamou para o desafio de amá-lo acima de todas as coisas e mostrar este amor amando ao nosso próximo. E não tem jeito de negar isso. Nós lemos há pouco aqui na parábola do bom samaritano. Quem é que está cumprindo a lei ali? É quem vai para o templo todos os dias? É quem tem um serviço religioso diário? Ou é aquele que pratica a sua fé na relação com o próximo? É óbvio. João disse assim: não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos ao nosso irmão. Então assim, está diante de nós uma verdade que não tem como a gente negar, que precisamos aprender a amar as pessoas. Quando você olha para o contexto, não sei quantos estavam aqui quando eu preguei no sermão das bem-aventuranças, que eu usei aquela imagem de subir até Deus e descer para o próximo. É isso que está por detrás da palavra de Jesus no Sermão da Montanha. E aí ele diz assim: vocês são o sal da terra, vocês têm que viver um padrão de luz, um padrão diferente. Nós temos que subir um degrau, nós temos que viver de maneira diferente do que se vive neste mundo. O padrão deste mundo é o padrão do egoísmo, é o padrão do individualismo, é o padrão do egocentrismo, é o padrão do tudo para mim e nada para os outros. É o padrão daquele que se protege, mas não protege o outro, que o próprio interesse é maior que o interesse do outro. Esse é o padrão deste mundo, em todas as coisas. Jesus está dizendo: vocês são a luz deste mundo. Porque este padrão do mundo é um padrão de trevas, é movido pelo pecado. Aí Jesus vem no versículo de número 17
E ele começa a mostrar para nós como é que se vive na luz. Ele diz assim: para viver na luz tem que praticar a lei de Deus. Eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. E ele ainda dá um desafio maior. E vocês têm que ter um tipo de justiça, um tipo de vida que seja mais justo que a justiça, desculpa o bolo de termos aí, dos fariseus. Então vocês têm, não é que você tem que ir mais na sinagoga que o fariseu ia. A ideia é, vocês têm que ter um padrão mais elevado. E aí Jesus vai dar alguns exemplos. E ele começa pela lei de amar. Ele diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? Ele começa pela lei. Irmãos, algumas coisas que eu preciso esta noite meditar com os irmãos sobre quem somos nós. Se queremos mesmo servir a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, se é real mesmo a nossa fé, se ela não é só uma fantasia religiosa, se a nossa fé é verdadeira, sincera, nós precisamos modelar o nosso amor para com o próximo, para revelar que amamos a Deus. A lei de Deus é o mecanismo de Deus para nos mostrar que há uma proximidade entre a realidade sobrenatural de Deus e a realidade natural que nós vivemos. Você vai perceber que a realidade natural dos nossos relacionamentos tem tudo a ver com o nosso relacionamento com a realidade sobrenatural de Deus. E não dá para dividir essas coisas, porque se não amamos ao próximo, não amamos a Deus. Não tem meio termo. E nós precisamos então tomar esta ideia do amor como uma missão de vida, ou uma missão para a vida. Aprender a amar e a amar acima das legislações do método humano sem Deus, do costume dos homens, ou do que diz o próprio apóstolo Paulo, não segundo pensa este presente século. Devemos renovar o nosso viver para viver do jeito de Deus. O problema é que essa missão de amor é difícil se tornar consistente. Porque a gente pode até declarar: não, eu vou fazer de tudo para amar, mas deixa alguém pisar no meu calo. Deixa alguém fazer algo extraordinário. Deixa alguém me trair. Deixa alguém me desprezar, me humilhar, me trapacear, me prejudicar. E aí, quando você está diante de situações desse tipo, a missão de amar começa a ficar difícil. Ela começa a se tornar inconsistente. Então, essa noite, irmãos, eu quero aprender com esse texto. Vocês não têm ideia que eu já briguei com esse texto essa semana. Porque assim, eu tenho que aprender com esse texto, ter um amor consistente, um amor real. Porque se eu quero ser luz e ser sal, eu preciso disto. Eu preciso viver o padrão de Deus. Eu tenho que cumprir a lei, que nem assim como Jesus cumpriu. E para tornar consistente a nossa missão de amar, nós precisamos considerar a unidade da nossa realidade natural com a nossa realidade espiritual. O nosso amor a Deus está conectado ao nosso amor ao próximo. Assim como a nossa vida, aquilo que nós queremos como vida eterna, tem que estar ligada àquilo que nós chamamos de vida terrena.
Lembra a passagem do bom samaritano? Depois vocês podem conferir. A pergunta inicial é: como eu posso ter a vida eterna? E a resposta de Jesus, resumindo, é: ame o próximo. Tenha uma vida terrena, eu vou usar essa nomenclatura, que seja compatível com a sobrenaturalidade que você espera da sua relação com Deus. Tem gente que vai chegar lá no céu, por ter vivido tão longe da realidade do amor aqui na terra, e vai dar, eu acho que, bom, eu devo mudar essa expressão, eu acho que não vai chegar lá para dar em nada. Vai chegar diante do trono e vai ouvir assim: não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E no sermão profético, só para lembrar mais um texto, Jesus está falando entre os que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, e os que estão à esquerda: malditos. E no final eles falam assim: mas que foi que nós fizemos para ser benditos? Me viste nu, me vestiste com fome, me alimentaste, me visitaste quando eu estava preso. Mas quando foi que fizemos isso? Quando vocês fizeram para o próximo. E o contrário também é verdade. Quando não fizemos para o próximo, também não fizemos para ele. Há uma conexão entre o que você vive na segunda-feira e o que você faz no culto de domingo à noite. Vocês vão ver, já sabem do texto, né? Altar, oferta, próximo. Há uma conexão em quem nós somos no dia a dia e o que nós somos em Cristo. Veja só como é que essas coisas elas estão em conjunto. Todo o texto fala disso, mas vou separar os 2 primeiros versículos para falar disso. Jesus coloca a lei, e ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás? E aí ele completa: e quem matar está sujeito a julgamento. E agora ele vai discorrer sobre esse julgamento da seguinte forma. Ele vai além, ele aprofunda. Ele diz assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E ele diz mais: e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Meus irmãos, veja como ele sai da materialidade do julgamento. Quem se irá é passivo de julgamento, para a sobrenaturalidade do julgamento eterno, inferno de fogo. Ele coloca as duas coisas como coisas paralelas. Veja como tem um degrau, né? Ele fala assim: primeiro, julgamento, depois, julgamento do tribunal, e depois, inferno de fogo. O que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando que aquilo que nós fazemos, lembra? Ter a justiça maior que a dos fariseus, ou mais aprofundada. O fariseu, quando alguém se irava contra o outro, julgava a pessoa, que era pecado, segundo a lei, não pode matar. Mas o crente, o discípulo, tem que pensar que a coisa é mais séria. Não se trata apenas do tribunal do fariseu, se trata do tribunal de Deus. Não é que você vai levar o seu irmão a um tribunal de homens somente, como a disciplina da igreja. É que existe uma relação entre o que fazemos aqui e o que fazemos para Deus. Se queremos dar consistência à missão de amar o próximo, eu acredito que nós precisamos ter consciência dessa relação, porque isso muda tudo. Ou não muda para você? Você acha que não muda? Que dá para continuar com mágoa do irmão? Que dá para seguir em frente
louvar a Deus com raiva, com relacionamentos quebrados. Muda tudo. Se você pensar que é possível viver uma vida inteira de cultos sem jamais ter oferecido uma oferta agradável a Deus, muda tudo. Então amar, irmãos, se torna agora uma necessidade. Mas pastor, é difícil. Tem gente que diz assim para mim, mas tudo tem limite. Irmão, se você continuar dando desculpas para si mesmo, lembre-se da sequência: julgamento, julgamento de tribunal, inferno de fogo. Agora, não sei, olha que interessante essa parte do texto. Tem uma sequência crescente da penalização, né? Julgamento, julgamento tribunal, inferno de fogo. Mas veja a sequência dos pecados. Aquele que se irar, sem motivo, ira gratuita. Aquele que fizer um insulto. Me diga uma coisa, o que é pior? Irar ou fazer insulto? Irar sem motivo ou insultar? E aí a terceira, chamar ele de tolo. Não gosto de você. Agora notaram que tem uma sequência, como é que eu vou falar? É gradativa, mas é, como é que é? Descendente. Sei lá, que diminui. Estou facilitando. Fala alto que eu não ouvi. Decrescente, isso mesmo. Notaram isso? A penalização crescente. O pecado decrescente. Do que Jesus está falando? Que a nossa justiça, ela tem que ser aprofundada. Não se trata de uma coisa assim, quanto maior o erro, maior a penalidade. É que para Deus, um pequeno gesto contra o próximo é coisa séria. Não à toa está entre as listas de pecados da carne as maledicências, os assassinatos, todos na mesma bacia. Mas assassinato é muito pior que maledicência. Eu sei, na nossa medida, mas na de Deus, chamar tolo é matar. Irmãos, nós precisamos de consciência muito aprofundada de que ser cristão exige que você trate o amor ao próximo como uma missão. Você tem que lutar, irmão. Você tem que rever seus conceitos. Você tem que rever suas posições. Mas eu vou ter que me humilhar. E daí? Meu Deus, é o inferno de fogo que te espera. Você ainda está se preocupando se vai ter que se humilhar, que vai ter que ser pequeno. Meu Deus, que tipo de realidade você vive com Deus? Que não ouve a palavra dEle, que sai da igreja para fazer as mesmas coisas que sempre fez, e acha que está tudo certo, e poderá voltar para cá, como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos dessa consciência. Quando eu li essa gradação crescente e decrescente, e que eu vi que elas se encontram num ponto em que o mais leve pecado merece a mais dura sentença, eu tenho que confessar, irmãos, eu precisei clamar a Deus. Algo tem que acontecer no meu coração. Esta palavra de Jesus,
Esta palavra de Jesus é seríssima. Precisamos discernir que não existe nada neutro no que fazemos, e que Deus espera que o amor que temos a Ele se revele no nosso esforço de amarmos uns aos outros, custe o que custar. É hipocrisia dizer que ama a Deus e viver longe, separado, distante e descrente do outro. Eu vou falar no final sobre o fato de sermos pecadores, todos nós, porque há pouco nós cantamos um hino assim. Deixa eu ver se eu lembro direito. A família sem qualquer falsidade, não cantamos isso? E eu tenho um colega que ele diz assim: lá na minha igreja não canta essa música de jeito nenhum porque está difícil. E eu não quero crer que isso seja verdade aqui. Se a música estivesse dizendo que nós somos uma família sem erros, eu discordaria. Nós temos erros. Mas acredito que todos nós queremos servir a Deus. E que amamos a Deus. Então temos que ter a missão de amar uns aos outros. Isso é muito importante. Mas vamos adiante. Eu não estou vendo o relógio direito sem óculos, perdi o óculos. Mas eu sei que já está adiantado o horário. Vamos lá. Falaram 8h30 para mim, né? Tá bom. Obrigado, tá? Olha como é que Jesus trabalha isso. Verso 23. Esse aqui talvez esteja entre as partes que mais doem para o crente. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. E aqui o importante, a coisa mais importante aqui, não é o processo de deixar a oferta, não é o processo na verdade, de buscar o irmão e se reconciliar. O mais importante é o processo da oferta. Você se apresenta para a oferta, e aí você lembra que não dá para oferecer a Deus algo porque não é integral, porque você não tem praticado a lei do amor. A oferta fica ali, no processo de entrega. Você vai completar o processo, indo se reconciliar com seu irmão, aí você volta e termina o processo. O que Jesus está tratando é do processo de oferta, de culto. Você se aproxima de Deus primeiro, sobe. Quando você chega lá em cima, você desce. Você vai ao seu próximo. E aí você retorna. E quando você retorna e chega lá em cima, você percebe que ainda a sua vida de amor com o próximo não está plena. Você desce. Você se reconcilia ainda mais com o seu próximo. Aí você sobe e oferece a Deus a sua oferta. Aí você fala, ainda não está completa. Irmãos, quando a gente fala em tornar consistente a nossa missão de amar, nós temos que entender que só podemos amar a Deus completamente amando o nosso próximo. Deus só é amado completamente num amor que nós damos ao nosso próximo de forma mais completa. A cada vez que crescemos no amor que temos uns para com os outros, mais o amor de Deus é em nós aperfeiçoado. É só ler 1 João. O que Jesus está propondo aqui
é que você lembre-se do julgamento e não seja levado a este julgamento pelo fato de estar em falha com seu irmão. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-se. Eu não sei, irmãos, nós perdemos a ideia de vida integral para Deus. A nossa relação com o próximo é fundamental para a nossa relação com Deus. Deixa eu ler um texto no livro dos Salmos, se você puder, quiser acompanhar. Salmo de número 15. Olha só. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem, Senhor, pode se relacionar contigo? Quem é que pode ter uma vida na tua presença? O que vive com integridade pratica a justiça, e de coração fala a verdade, não difama com sua língua, não faz mal ao seu próximo, mas nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata. O que não empresta o dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, jamais será abalado. A nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo, o nosso amor a Deus, o nosso amor ao próximo, nós só podemos amar completamente a Deus no movimento de buscar amar completamente ao próximo. E isso não tem justificativas, não tem exceções. Jesus, no próprio Sermão da Montanha, chega a dizer que devemos amar aos nossos próprios inimigos, capítulo 5 mesmo. Verso de número 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Verso 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Por que Jesus fala isso? Só para ficar difícil a vida? Não, é porque tem que ser uma vida real com Deus. Foi esse o sistema que Deus criou para nos provar, para provar se o amamos acima de nós mesmos. Por isso a ideia de amar o próximo é amar o próximo como a ti mesmo. Se estamos dispostos a fazer morrer quem nós somos, para amar a Deus amando o próximo. Não tem oferta, não tem culto sem amor ao próximo. Aliás, não é que não tem, é um processo. Falei, pastor, se eu chegar na igreja e eu tiver um problema com meu pai, eu devo ir para casa, me reconciliar para depois vir só na outra semana? Não lembra um processo? Vem aqui, olha para Deus, fala, Senhor, eu tenho que sair daqui, descer o monte e encontrar meu pai, e agora eu tenho que voltar no outra semana para entregar um coração mais parecido com o teu. Dá-me um coração igual ao teu, ensina-me a amar. Devia ser, ensina-me a amar o meu inimigo, mas como não rima, né? Ensina-me a amar o meu irmão. Mas podia ter, né? Ensina-me a amar o meu inimigo. Ensina-me a amar o que me persegue. Ensina-me a amar o que me ofende, o que me prejudica, o que pisa em mim, que me humilha. Porque esse é o desafio. Uma vida com Deus é uma missão de amar. E para tornar consistente, lembra, ó, pensa aí. Para tornar consistente, você precisa lembrar que é a realidade do amor a Deus e a realidade do amor ao próximo estão conectadas. E que não dá para oferecer culto a Deus sem o desejo de buscar um amor mais completo ao próximo. A gente não aprende tudo num dia. O que a gente não pode fazer é deixar de fazer sempre melhor. Quando você começar a perceber essa relação direta do amor a Deus e ao próximo, e começar a exercitar isto, você vai mudar.
você vai ser uma pessoa diferente. Aí você vai começar a viver a sua missão de amor. Mas quando você sobe na presença de Deus e tudo que você põe na bagagem é um desprezo pelo próximo, tem alguma coisa errada na sua fé. E se você sair daqui mais decidido a não amar o próximo, aí tem mais do que algo errado. Existe um movimento do pecado no seu coração. E a lei de Deus quer te libertar disso, e é sobre liberdade que eu quero falar na última parte. No verso 25 diz assim: entre em acordo sem demora. Esse sem demora é importante, tá? Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. Olha aqui, de novo a gradação crescente. O juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido na prisão. Gente, a palavra oficial de justiça não é aquele que vai entregar intimação não, tá? É aquele que põe a algema em você e te leva. O juiz fala, pode levar. O oficial de justiça vem e põe a algema. Japonês da Federal. Nem o japonês escapou dessas, né, da algema. E vai te levar para a prisão, de novo. Mas aqui Jesus trata de outra forma. Ele trata a coisa em termos da urgência. A urgência de rever a sua vida diante de Deus. Por isso que eu disse que sem demora é importante. Entre em acordo sem demora com o teu adversário. Para que o fato de ter algo com... Lembra, não é o fato de você ter algo contra ele, é o fato dele ter algo contra você. Lembra, se o teu irmão tiver algo contra você. A mesma coisa em Mateus 19, se o teu irmão pecar contra ti, vai lá falar com ele. Você precisa lembrar que o pecado é teu e não dele. Que o problema é teu e não dele. Que você precisa rever a tua própria vida e não a do outro. Porque agora Jesus está falando para você se cuidar com o teu julgamento. É óbvio que o outro tem que se preocupar com o julgamento dele. O texto continua dizendo o seguinte, verso 26. Em verdade te digo que não sairás dali. Você perderá a liberdade enquanto não pagares o último centavo. Irmãos, quando o nosso coração está acostumado a criar mágoas e a viver em oposição às pessoas, julgando os outros, apontando o erro dos outros, se colocando como vítima às vezes e como juiz muitas vezes, nós estamos numa prisão. Falta-nos o ar da liberdade. E Deus criou todos os seres humanos, até os seus inimigos. E a Bíblia diz que todos os homens criados por Deus são a imagem de Deus. E que são pecadores como você é pecador. E que o teu problema é que você se acha melhor que o outro. E Jesus diz que não é assim no reino. Jesus está nos dizendo que no reino nós nos humilhamos, nós amamos até aqueles que pecam contra nós, ou aqueles que apontam nossos erros. Não há problema nisto. Porque de alguma maneira, estas pessoas, sejam elas quem forem, fazem parte de uma realidade que Deus nos dá. E a Bíblia diz para dar graças em tudo.
A Bíblia diz que temos que viver um projeto de vida que não se ressente do mal. Não é isso que a Bíblia diz? Que não podemos nos ressentir do mal. A Bíblia diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A Bíblia ensina um padrão muito maior, que nada tem a ver com egoísmo, tem a ver com ser pequeno, com não se importar com a falha do outro, mas olhar para si mesmo, sem demora, vai resolver a pendência. Parece que isso tem a ver com aquele texto de Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não brinque. Se queremos dar consistência a essa missão de amar, devemos considerar que o amor é chave para essa liberdade. A liberdade que eu tenho de não precisar ter um coração magoado com ninguém. Com ninguém, absolutamente ninguém. Chegar diante de meu Deus com a alma limpa. Ou como diz no próprio parte das bem-aventuranças: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os misericordiosos, pessoas que vão na direção do próximo com o coração limpo, com a alma leve. Porque no final das contas, o que conta realmente é que fizemos tudo isso por causa de nosso Pai Celestial, porque Ele nos mandou fazer, porque Ele ordenou na sua lei que esse é o modo certo de agradá-lo. Então nós vamos perguntar: quem subirá, Senhor? E Ele pode dizer para nós: você subirá no meu santo monte. Olha que interessante essa expressão. Qual é o tempo dessa demora enquanto estás a caminho com Ele? É difícil definir exatamente o que Jesus estava propondo, mas me parece que existe um tempo da oportunidade. Sem demora, enquanto estás a caminho, enquanto você caminha com a pessoa, para não acontecer. Lembra o processo? Agora é juiz japonês, não, juiz oficial de justiça e prisão. Porque a vida que não é marcada pela missão de amar o próximo é uma prisão. E você está livre quando você conhece a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Não é que a gente gosta de dizer libertar do pecado, mas o que é o pecado? O pecado é aquele sistema que esconde a nossa visão de perceber o que Deus realmente quer de nós. E o que é que Deus requer de nós? Qual é o resumo do que Deus requer de nós? Amar a Deus e ao próximo. Você dará um grau elevado de consciência à sua missão de amar quando cair a ficha que, se você não ama, você está preso. E para se libertar, você precisa procurar amar. Agora, amar, irmãos, o processo de amar
É aquele processo que faz você ir ao seu próximo e dizer a ele que você é pecador. Reconhecer que os erros dele e os seus erros estão te prejudicando. E às vezes se humilhar e dizer: não posso continuar servindo a Deus sem te dizer que quero aprender a amar. E quero praticar isso. Amar então não é só ter expressões de sentimento, eu te amo. É um processo que começa aqui, no dever de reconciliação, de leveza, de buscar o outro e falar assim: olha, vamos caminhar juntos, mesmo que tenhamos diferenças. Claro que temos muita dificuldade para amar o próximo. Se não tivéssemos, Jesus não ia insistir tanto. Mas Jesus, porém, Ele nos guia, Ele propõe que sejamos guiados pela lei. É por isso que se chama lei de Deus. Porque ela precisa nos corrigir. Porque o nosso coração precisa ser corrigido. Devemos entender que esta vida cotidiana tem a ver com a vida celestial. E que precisamos e queremos amar a Deus mais completamente. O único jeito é amar o próximo. E para repetir a última parte, isso é liberdade. Isso é a verdadeira liberdade cristã. Bom, nosso tempo é marcado por muita violência contra os cristãos, não é? E há cristãos presos em muitos lugares deste mundo, que são maltratados. E não são poucas as histórias de cristãos que, diante dos terríveis maus tratos, ainda assim tratam bem os seus algozes, os seus torturadores. Isso não é teatro. Isso é vida transformada. Isso é missão de amar. Um bom exemplo nós temos em missionários coreanos do Sul, que entram na Coreia do Norte e se oferecem como trabalhadores em nível, não sei se é em nível D, me corrijam aí, vocês são especialistas, em nível de escravidão, um padrão de escravidão, para poder dar testemunho, não é para nada, não é nem para pregar, é para poder dar testemunho do que é um cristão. Muitos deles são descobertos e já sabem que serão, porque eles estão lá para dar testemunho, e serão presos. E uma vez presos, buscam dar testemunho do que é um preso cristão. A missão de amar. Nós ainda vamos ver uma igreja assim neste mundo, porque Cristo está revestindo a igreja com este poder. Hoje eu estou todo musical, o poder do amor. Qual é o poder do amor? A gente fala aí na música, o poder do amor, parece romântico. Não é. É real. Porque a capacidade de amar é transformadora. Leia Romanos 12. Quando Paulo diz: amai o vosso inimigo, orai pelos que vos perseguem, não paguem o mal com o mal, paguem o mal com o bem, e assim vocês vão amontoar brasas vivas na cabeça do outro. O poder transformador do amor cristão. Isso eu ainda quero ver
na nossa igreja. Gente, eu escrevi uma aplicação grande para Vila Formosa, mas eu vou resumir. Comecei assim: caros irmãos, entre as coisas que mais atrapalham uma igreja como a nossa ser uma agência de reprodução de um evangelho transformador, é a nossa resistência em enxergar que estamos dividindo a nossa fé quando não amamos o próximo. Há muitos que preferem fazer de conta que vivem um evangelho pleno, mas no fundo sabem que não vivem. Sabem que precisam perdoar, viver bem com o outro, entrar em acordo, e não estão praticando a verdadeira vida cristã. Claro que somos imperfeitos, que temos muitos defeitos. Alguém duvida disso? Algum dia você pensou que seria possível frequentar uma igreja sem erros? Tenho certeza que não. Será que alguém poderia pensar que numa igreja como a nossa não haveria nunca divergências? O problema não está nisso. O problema está em perceber que precisamos amar apesar disto. Claro que essa igreja ainda não faz a obra do Senhor do jeito que tem que ser. Mas Deus está aqui. Jesus deu a vida por nós. E isso é a possibilidade de mudança que nós temos em nossa mão. Que nós podemos ser diferentes. Sem julgamentos. Sem desprezar ninguém. Você que não tem paciência com o próximo, sabe que tem que mudar. Você que vive isolado, sabe que tem que mudar. E Cristo fez o que fez para você mudar. E esta igreja, irmão, tem que buscar isso. Uma vida cristã completa. Então vamos ter uma missão. Aqui diz ser uma igreja mais formosa, né? Só tem um jeito. Fazer do jeito de Deus. E amar é fundamental. Feche os seus olhos por algum instante. Deus eterno, Pai Celestial, nós somos mais uma vez desafiados pela Tua palavra. Oh, Pai querido. Num dos assuntos mais difíceis da vida cristã. Verdade, Senhor. Amor. Mas sabemos que a palavra diz também, Senhor, que nós amamos, que o Senhor nos amou primeiro. É verdade. Portanto, se nós fomos amados pelo Senhor, nós temos amor para dar. E permita, ó Deus, que o Teu povo sinta essa mensagem no mais profundo do seu coração. Amém, Senhor. E cada um de nós, Senhor, comecemos a refletir sobre isto. Sim, Deus. E vermos quão longe nós estamos, Senhor, de amar como o Senhor nos amou. Verdade, Senhor. E com isso, às vezes, nós criamos barreiras, tropeços, mesmo entre nós, os irmãos em Cristo. Porque Verdade, falta amor tem misericórdia cristão na vida de tantos eles, Senhor. Permita que essas barreiras sejam desfeitas. A mensagem essa noite, Senhor, do pastor dessa igreja, para o que está nos exortando a uma vida diferente, uma vida de compromisso com o Senhor, uma vida de compromisso uns com os outros. Sim, Deus. Nós somos uma família, Senhor. O Senhor nos amou, e o Senhor quer que nós amemos uns aos outros, É verdade. assim como o Senhor nos amou. Por nós mesmos fazemos não, mas o Senhor está conosco. É verdade.
nos auxilie, Senhor, a vencer todos os obstáculos e amarmos uns aos outros, como o Senhor quer que nós façamos. Amada Igreja, irmãos em Cristo Jesus, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, e a comunhão, a beleza, a santificação do teu Espírito esteja em nosso coração, hoje e para sempre. Amém.